Enquanto Marta Rocha era eleita primeira Miss Brasil num concurso realizado no Rio de Janeiro, onde dizia ter 18 anos, mas tinha 21, e no mesmo ano acabava ficando em segundo lugar no Miss Universo, atrás da norte-americana Miriam Steverson, onde a justificativa foi que a brasileira havia perdido o título por 2 polegadas na largura do quadril. Enquanto o uniforme da seleção brasileira mudava do branco, considerado azarado, para a camisa amarela, com detalhes em verdes e calções azuis, usado até hoje, tornou-se o mais temido do planeta. No grupo A, a equipe estreou contra o México com goleada de 5-0 e empatou por 1-1 com a Iugoslávia. Nas quartas, caiu justamente contra o adversário mais temido, a Hungria de Pukas. E a derrota por 4-2 fez o time que tinha craques como Didi, Nilton dos Santos, Djalma Santos e Castilho voltar cedo para casa. Enquanto o Brasil chorava a morte de Getúlio Vargas, na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto de lei 25354 era aprovado aos 26 de novembro de 1954, desmembrando assim o distrito de Bom Sucesso de Jandaia do Sul, o tornando município de Bom Sucesso. Quantas histórias podem se passar ao longo de 60 anos? Quantas coisas podem acontecer? Mistérios, alegrias, até mesmo tristezas. O passado, a memória, tudo. A lembrança realmente é uma coisa engraçada. Ela é imaterial, feito um fantasma. É engraçado dizer essas coisas, sentir essas coisas. Mas toda vez que eu olho para trás, eu escuto ecos. Ecos de uma cidade.
Ah, aquele cheiro das casas feitas de madeira, sinto ainda o perfume do piso vermelhão, da manhã onde eu escutava aquelas serestas e fandangos ao som da triste sanfona que tocava na radiola. Todo dia era um dia bruto, tanta coisa para se fazer, tanta coisa que mal dava para pensar direito no tempo. Eu sinto cada textura daqueles momentos, cada imagem, cada som. Eu lembro dos nossos pioneiros caminhando pelo chão de terra batida, cortando o matagal, desbravando o verdejar da mata virgem e desconhecida. Ah, aqueles companheiros, Júlio Alves Machado, Américo Vermelho, a família Iocama, a bicicletaria do Chico Bento, gente de toda parte que vinha caminhando com o progresso da cidade. Da igreja, ainda a capelinha feita de madeira, e detalhe, madeira de palmito, e ainda quando a cidade não se chamava apenas Bom Sucesso, e sim Bom Sucesso Espiritual. Uma vida simplória, mas ao mesmo tempo rica de pequenos detalhes. Do cantar do galo, dos sons dos passarinhos, do cheiro da carne de lata, o pão feito no forno lá fora, a canjiquinha, a polenta, o mingau, as pequenas peiras e laranjas que brotavam no quintal. Melãozinho São Caetano, Maria Pretinha, Aroeira, limão galego, tudo. As vendas com seus doces, compostas bolachas e biscoitos a granel. O lampião, o ferro à brasa, água de poço e pimenta de cheiro. Não é que hoje os tempos sejam ruins. São apenas memórias souvenirs que coleciono todo dia na parede do tempo. Memória de o início de uma cidade. Após sua emancipação em 1954, a cidade de Bom Sucesso cresceu. Falar a verdade, quando eu cheguei aqui, eu era uma menina, porque 13 anos era nova demais, né? Daí moramos aqui no sítio, aqui perto de Bom Sucesso, daqui nos jogar, porque minha mãe e meu pai se separaram, então nós viemos para cá, que tinha um irmão Jandai, que conseguiu nós colocar nós aí, ficamos aí, então, 2 anos. Comendo palmito, que era, não tinha nada, era mato. O que dava era palmito, era essas coisas aí, né? Daí, dali, ficamos 2 anos ali, daí mudamos para os Brandão, que é mais lá para frente, formar uma empleita de café. Empleita de café 7 anos. Depois que formou a empreita, 6 anos aí para cuidar do café, depois dá uma colheita, deu aquela colheita, a gente tira a colheita e entrega para o dono. Então é isso aí, dali para cá e foi mudando as coisas. Aí fomos para Terra Boa, fomos para Moarama, andou para lá, andou para cá e eu acabei ficando aqui. Você gostava daqui? Eu gosto daqui, eu gosto muito de Bom Sucesso. Aqui não tinha nada quando eu vim para cá, nada. Tinha esse desfugante ali na esquina, pôs um comérciozinho ali, e depois foi aparecendo alguém, Zé Prado, esse povo aí foi aparecendo, aí foi mudando mais, né?
Mas aí foi difícil no início. A gente ia... Ah, quando eu mudei para cá, ali onde eu morava, no sítio, tinha 2 jardineiras. Não era ônibus, não, era jardineira. Uma ficava em Jandaia, que era irmãos. Uhum. Então, um ficava em Jandaia, que vinha de manhã cedo. E o outro pousava aqui no sítio, a esposa, a filha, morava aqui onde nós moramos também. Então, eles... o que pousava aqui ia para lá, levar o povo. E o que estava lá, ia de lá para cá trazer o povo. Então, eram 2 jardineiras aqui no sítio onde nós moramos. Rua de terra, as casas de madeira, era um poeirão. Água de poço, nos anos 60 até 65 mais ou menos. Não tinha energia. Era uma dificuldade, mas o povo não conhecia as melhorias. Então eles estavam contentes com o pouco que tinha. Foi chegando a energia, chegou a água encanada. Quando isso, mais ou menos? Foi nos anos 70, 72, por aí. A energia veio um pouco antes. Através dos prefeitos eleitos, houve o progresso, mas também perdas, como o incêndio na avenida em 1962. Nós tivemos o cinema, nós tivemos 2 cinemas. Um eu não lembro de conhecer, que pegou fogo. O cinema era onde agora é loja, para ali mais para cima um pouquinho. Perto da onde tem aquele predinho, ali era o cinema. E ele pegou fogo uma vez? O pessoal sempre fala que pegou fogo. Pegou ou puseram, né? Não sei. O que que tu... Não, falta... Ninguém sabe se puseram, se quem pegou ou se puseram, né? Pode ser um curto-circuito, pode ser uma fogueirinha. Aí eu não te falo nada. Ah, sim, ninguém sabe, né? Vou começar, assim, de repente, eu assisti muito incêndio. Deu um incêndio aí na avenida, rapaz. Mas eu vou te contar, mas nunca vi fogo tão grande como aquilo lá. Porque o cinema era enorme. Tudo de madeira. E por conta disso, quem botou fogo nesse cinema foi o meu cunhado. E no futuro eu era solteiro, mas meu cunhado trabalhava nesse cinema, que era dos filhos dele. Chegaram lá, viado, acenderam umas velhinhas lá, botaram os colchão, depois disso passar o filme, né? E o dono do cinema ia embora para casa e eles ficavam lá para ajeitar a cadeira, uma coisa e outra. E eles iam para a farra e depois botaram na madrugada dele. As velhinhas foi queimando, pegou o suado e danou fogo ali, rapaz. Era uma labareda que não tinha que apagar. Foi queimando. Aí o pessoal viu que não ia apagar mesmo, todo mundo se concentrava nas esquinas. Eu não sei de onde é que saía tanta água, porque quase não existia água, quase. Mas o pessoal ia de balde nas esquinas. Sabe como é que é? Não estava o fogo ainda chegando lá, mas estava molhando. Estava jogando água para o fogo não passar. Sobrou só as 2 esquinas. Não. O resto queimou tudo. Foi aonde ficou, limpou mesmo. Parece que quase uma quadra. A igreja era... né? Era de madeira ou já era de pano? Não, já era de material. E quando me veio pra cá, ela era de tábua, né? Ainda estava. E como é que era a igreja nessa época? Era aquela... Já era igreja, mais igreja, né? Que na época foi feita de palmito, de folha de palmito. Nós temos a nossa igreja de madeira, mas quando eu já era grandinho, ela já era de material. Mas eu lembro do salão paroquial de madeira. Como é que barracãozão grande. Quando tinha festa de igreja, vinha a banda de fora, sabe? Igual fanfarra. Mas coisa mais linda, gente, vinha tocar, né?
se apresentar na cidade. Olha, demais, demais, demais. Eu tenho muita saudade desse tempo. A primeira igreja de Bom Sucesso foi a católica. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o Dr. Joaquim Vicente de Castro entregou ao sertanista Júlio Alves Machado a abertura do patrimônio. E ele, como um bom católico, cuidou logo da construção da capela, ainda feita de palmito, dedicada ao Divino Espírito Santo. E deu ao patrimônio o nome de Bom Sucesso Espiritual, nome que foi conservado até a emancipação do município. Assim, com o desenvolvimento da cidade, a paróquia do Divino Espírito Santo caminhou junto com o crescimento do ainda pequeno distrito pertencente a Jandaia do Sul. No dia 14 de abril de 1954, Dom Geraldo Proença, bispo de Jacarezinho, criou a paróquia do Divino Espírito Santo. E no mesmo ano, um mês depois, no dia 5, Dom Geraldo nomeia o vigário Marcos Alija Ramos, que tomaria posse no dia 30 daquele mês, tornando-se padre da pequena comunidade. A partir dos anos 60 para frente, outras denominações religiosas chegaram por aqui, como as igrejas Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico e algumas outras que por aqui passaram, mas não ficaram. O primário era horário das 8 às 11, que só tinha 3 salas, das 11 às 2 e das 2 às 5, sem intervalo, né? Não tinha tempo nem merenda. E depois que construíram o rocha-pão, aí, de madeira, com bastante sal, aí começou a funcionar a merenda escolar. Aí, mas uns tempos ainda funcionou, tá? Os 3 horários. Depois mudaram, mas para mim não lembro o ano. Eu lembro que no início, a gente não tinha esse lanche maravilhoso que tinha. Eu tinha que trazer, por exemplo, no meu bornal que a minha mãe fazia, eu acho que muitos passaram por isso, onde a gente trazia um pedacinho de pão com manteiga ou com doce de abóbora, que tinha muita abóbora no sítio, sabe? A gente comia, muitas vezes a merenda era bem difícil, tinha que estar o pessoal fazendo campanha nas salas para um doar um chuchu, um doar uma mandioca, doar um pouquinho, quando doava um pouquinho de carne, quando fazia com aquela polenta, a gente chegava a queimar a boca. Que delícia, aquela veia, e a gente valorizava, sabe? A senhora falou que a senhora trabalhou na área rural. Trabalhei. E como que a senhora ia para a escola? Eu ficava na fazenda São José. Eu ficava na casa do administrador. Ficava a semana toda? E lá era como era uma turma só ou era 2 turmas por sala? De primeira a terceira. Na mesma sala? Na mesma. E como que era a dinâmica daí? Porque cada turma era diferente, não era? A gente tem que dividir o quadro, tem que dividir o horário. É complicado, nem sei como que eu podia fazer, viu? E eu falo assim que o colégio estadual João Paulo I, ensino fundamental e médio e profissional, que é atualmente o nome hoje, né? Passou por diversas denominações, diversos nomes. Eu lembro que uma época era Escola Estadual João Paulo I, ensino regular e supletivo, outra época passou para ensino médio, outra hora passou para ensino médio e magistério. Eu sei que teve várias denominações, mas eu confesso para vocês que muitas mudanças ocorreram. Lembro na época do mimeógrafo, a tinta, a álcool, né? Quantas histórias tem?
Aqui nós temos documentos também, além do grupo escolar Rocha Pombo, do grupo escolar Navilac, do ginásio estadual Silveira Bueno, né? Porque a junção desses três formou, no caso, o Colégio Estadual João Paulo I, e isso no dia 26 de maio de 1980. Mas a gente sabe que a documentação da escola cenecista, que era uma escola geralmente particular, assim, muito famosa no Paraná, que tinha muitas cidades que tinham escola cenecista. Inclusive eu estudei na escola cenecista fazendo magistério, sabe? Então, cerca de 1983, 84, 85. Então, hoje não existe mais aqui na maior parte da cidade do Paraná. Mas foi uma escola muito importante, onde ajudou a formar assim, muitos alunos nossos de magistério, sabe? E, inclusive, também tinha essa escola cenecista, não só magistério, como oferecia também o curso de contabilidade. Muitos alunos, grandes profissionais, se formaram na escola, nesse colégio cenecista, sabe? A Escola Municipal Professor João Teixeira Marabolim foi criada pela Resolução I, 5.212/92, no dia 21 de janeiro de 1993, onde inicialmente funcionava no antigo prédio da CNC, ficando lá até julho de 1996. O nome vem do patrono João Teixeira Marabolim, que se destacou como uma figura importante para a educação no município. Lembro também de ir no campo de futebol, tinha a ERB, Associação Bom Sucesso Futebol Clube, a ERB, que era lá embaixo na Vila Bonfim, o campo ainda existe. Ela já foi assim, jogou até na terceira divisão, era um time bom. Tinha o campo do japonês, que jogava beisebol, tinha campeonato, vinha muita gente. O esporte sempre foi marcante no município. Desde o início, se destacou no futebol e depois também no handebol, onde ainda hoje se destaca nos campeonatos regionais. A Folia de Santo Reis é uma comemoração folclórica que acontece de 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, a 6 de janeiro, dia de Reis. Derivado de cultura religiosa provida de países europeus, a festividade se encontra presente na história do Brasil há séculos e, sobretudo, um toque especial que acabou se tornando marca registrada no país e em Bom Sucesso não poderia ser diferente. A cidade conta com 2 companhias de Folia de Reis atualmente, que todos os anos reverenciam o nascimento de Jesus e continuam tornando vivida essa tradição. A fanfarra municipal, juntamente com o desfile de 7 de setembro, é tradição em Bom Sucesso desde a década de 60. Todos os anos, os membros da fanfarra se dedicam aos ensaios e apresentações. Durante vários anos, ela ficou sob a responsabilidade do Nenzinho e tem como ponto de apoio para a manutenção e guarda dos instrumentos o Colégio Estadual João Paulo I. A festa do carnaval sempre foi presente em Bom Sucesso. De início, ela era feita nas casas. As pessoas se reuniam nos quintais e comemoravam o carnaval. Depois, nos anos 60, os bailes de carnaval passaram a ser no clube da cidade. Até então, sem os blocos formados. Nos anos 80 para frente, surgiu um dos primeiros e mais conhecidos blocos, a Moita, formando inicialmente por um grupo de 15 jovens que iniciou. Confeccionavam manualmente suas camisetas.
Depois esse grupo aumentou para mais de 30. Então surge a Turma da Foice, e a competição para maior número de pessoas nos blocos se iniciam. Ao longo da história do município, muitas histórias foram se perdendo e se tornando lendas. Durante os anos 60, Estados Unidos e União Soviética batalhavam para conquistar o espaço sideral. Enquanto isso, em Bom Sucesso, o sonho de dois irmãos, tal qual o pai da aviação, Santos Dumont, era um pouco mais singelo: cruzar os céus da cidade com um avião que eles mesmos construíram. Uns rapazinhos morenos que estavam fazendo um aviãozinho. É isso que você quer saber? Daí eles começaram o avião, mas daí, como as coisas estavam ficando bonitas para eles, levaram eles embora. Daí eu não fiquei sabendo mais o que aconteceu com eles. Mas tem bastante. Aqui tinha coisa que a cabeça não lembra tudo. Se tivesse, por exemplo, tivesse filmado tudo isso, pusesse tudo em papel. O Armandinho sabe algumas coisas. Eu sei da história, o povo contando depois de grande. Mas é famoso. Esse povo é famoso nessas histórias aí. Diz que estava fazendo um avião lá e ia dinamitar aquela coisa, tudo lá. O juiz até ficou meio sem jeitão na coisa. Ele falou assim: o dia que ele for voar, então, que dia que ele vai voar? Descobre lá e avisa. O telefone também não existia. Você quer já, né? E aí que ele viu que aí eu ponhei o avião em cima do caminhão, mais 600 naquele tempo, e fui levar lá na fazenda Santa Helena. Os delegados lá, tudo do meu lado, mas escolhe fazer o que? Vem aquele mundo de carro, de pão 4 portas lá, de polícia, aquela coiseira, tudo lá na pista lá. Sim. Eu falei, mas que... Aí foi onde é que eu lembrei, que falei assim, ele vai, pensou que eu ia dinamitar lá o armazém dele lá. Mas eu nem, naquela parte estava esquecido, falou, né? Mas ele foi mexer com quem estava quieto, é isso aí, duvidou, né? Aí, eu sei que deu um rolo danado lá. Eu estava fazendo pista lá para decolar. Tava. Teve gente lá que tirou as fotos, que era só foto, só mesmo. Aí, abriu o caixa aqui, tá, sabe como é que fica, né? Aquilo parou lá e aí, um de um lado lá, pegou e deu uma torcidinha, o delegado assim, se via com aquele chapéuzão de coisa. Eu lembro, pra mim não sabe, eu lembro dele acontecendo. E o óleo derramou, o menino não sabe. Derramou aquele chapéu, o chapéu, acho que não prestou mais não. Mas esse delegado ficou bravo, meu Deus do céu. Leva essa porcaria embora, não sei o que eu falei, eu tava quieto aí, ó. Tá vendo o que o senhor arrumou aí, ó? Não sabe? Você não pode desse jeito aí. Aí levei-me embora. Tem uma vez lá que eu fui decolar à noite lá, na entrada ali, triângulo, né? Fui decolar à noite lá, mas deu um probleminha lá. Deu um probleminha lá e capotou o negócio lá. Então, cortou. Você tem a cicatriz? Daquele tempo, hein? Deixa eu dar um zoom mais ou menos. Então... O senhor poderia mostrar mais ou menos aqui onde foi o ferimento, a cicatriz? Pegou aqui. Agora tá sumindo, ó. Fazia até nem... Onde foi a cicatriz? Pegou aqui, ó. Peraí. Aqui ela pegou aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? E aqui, ó, fiz assim, ó. O avião caiu com o senhor? Encapotou lá dentro da cidade mesmo. Fui decolar à noite mesmo lá. Estava, né? E me diz uma coisa, de onde veio a ideia de criar um avião? Não. Eu estudei mecânica de aviação, tudo aquele tempo lá. Foi pela correspondência. Estudou, eu falei, mas que diabo, vou estudar assim para pilotar isso, eu vou fabricar uma bexiga dessa. Mas nós já tinha tudo lá mesmo, né? Já oficina tudo lá, né? Daí o padre Francisco, ele era bravo, mas ele era um padre bom. Eu sei lá, cada padre tem o seu modo de vida. E esse que era meio... Ele tinha sítio, tudo, então é gente que não era muito assim...
falar de igreja verdadeira, porque padre nunca tem essas coisas assim, né? Os fazendeiros, eu tenho 2 filhos, tem mais 2 ou 3 filhos, tudo andava com aqueles cavalão bonitos. Assim. Chegava dentro da igreja e veio as pernas do cavalo para cima e disse, você vai fazer o casamento da minha filha, nós vamos quebrar isso tudo. O padre Marcos, se for, vocês vão passar por cima de mim, mas vai ter casamento não. E essa cidade é uma desgraça, não vai, essa cidade não vai crescer, só tem gente da sua qualidade. Que estranho sentimento é esse, chamado saudade, que sempre possuímos, seja saudade de casa, dos amigos, companhias de bar, dos programas de TV, das músicas de rádio. Um sentimento que todo brasileiro conhece e quase como um sintoma acomete a todos feito uma doença contagiosa, que fica impregnada em nossos ossos como se fosse parte de um membro do corpo, ou melhor, da nossa cultura. Afinal, o que é cultura nacional? O que é memória do Brasil? Tantas coisas que não sabemos dizer como. Tantas coisas que acontecem pela nossa história e pela nossa memória, que tantas vezes se perde como um caminho de migalhas, por onde os pássaros, representando as horas corriqueiras, da qual não percebemos, os devora. O que era imaculado e eterno, com o passar do tempo fica amarelado, poído, coberto de poeira e aos pedaços, como um velho galpão, onde os ecos de uma cidade gritam silenciosamente. Um povo que não conhece sua identidade e nem a própria história, fica refém de quem realmente é, toda vez que se olha no espelho. Houveram tantas histórias ao longo desses 70 anos, que um singelo curto sobre a cidade seria incapaz de compactar tamanha riqueza de detalhes de uma época distante.